Muito boa tarde. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, mais equipa aqui presente, agradecer ao Sr. Presidente da cedência do microfone. O Sr. Ministro vai ter que me desculpar de ter um bocadinho de paciência comigo. Como viu, eu tive noutras audições, como viu, não viu, mas viu-me entrar e a sair, tive noutras audições em paralelo e, portanto, se calhar vou-me repetir, mas peço desculpa por isso. Em relação ao tema do dia, do mês, não sei bem, do coronavírus, o que eu gostava de lhe perguntar, e como vim agora de uma audição exatamente com a doutora Graça Freitas sobre o assunto, tenho duas perguntas muito concretas para lhe fazer. Segundo percebi, o que o Sr. Ministro aqui disse foi que o trabalho e as decisões sobre o encerramento ou não das instituições de ensino superior está a ser coordenado com a DGS. Pronto. Mas aparentemente nós hoje tivemos conhecimento, tornou-se público o plano de contingência da DGS, ao mesmo tempo que duas instituições de ensino superior de dimensão considerável, a Universidade de Lisboa e a Universidade de Coimbra, tomaram decisões por sua conta e risco de encerramento, decisões essas que não encontram parâmetros ou critérios nesse plano de contingência. E, portanto, o que eu pergunto é, eu sei que estas coisas são dinâmicas, mas tendo o plano saído hoje, eu presumo que não vai ser amanhã que vão estar a decidir qual é o parâmetro que define o número de pessoas e, portanto, a dimensão das universidades que devem ou não devem fechar e se isso não deveria ser contido exatamente no plano de contingência. Em relação à GEMAI, concretamente, o que também fui informada é que os alunos, após o encerramento ou a suspensão de atividades letivas, foram para casa, não foram testados sobre o vírus, não, testados no sentido físico, no caso, e, portanto, como se prevê a abertura novamente da instituição, o que eu pergunto é se pode garantir que há condições, não só o edifício foi higienizado, por assim dizer, mas que não há risco, porque bem vê, parece um bocadinho contraciclo, não é? Numa altura em que as instituições de ensino superior estão a fechar, esta vai abrir, parece um bocadinho sui generis e eu gostava de ouvir a sua opinião sobre isso. Sobre outros temas, em relação ao ensino profissional, ao acesso dos alunos do ensino profissional ao ensino superior. O Sr. Ministro, este assunto já o discutimos várias vezes na anterior legislatura, o Sr. Ministro também já teve vários ímpetos, vários impulsos sobre esta matéria, nem todos prosseguiram o seu termo, agora parece que sim. A opinião do CDS sobre este assunto mantém-se, estes alunos já podem aceder ao ensino superior. A desigualdade que se está a criar agora também é prejudicial para estes alunos no seguinte sentido. O que os exames que concomitantemente concluem o ensino secundário obrigatório e permitem o acesso à universidade também garantem é um nível de formação tal que estes alunos estão preparados para ingressar nos cursos regulares do ensino superior. Se nós dizemos a estes alunos que lhes vamos criar uma via para quebrar a injustiça deles não poderem aceder da mesma forma, de uma forma facilitada dado o seu percurso ao ensino superior, no fundo estamos a fazer uma batota, porque não estamos a garantir a estes alunos que quando eles entrarem na universidade estão capacitados, tal como os outros, com o mesmo nível de conhecimento para cumprir os currículos. E é isso que nos preocupa. Especificamente, então, o que é que vai ser feito? São as minhas perguntas. Vai ser feito um exame nacional único? Quem é que vai fazer esse exame? Ou é um exame instituição a instituição? Suponho que seja um exame único por área. Quem vai fazer esse exame? Porque se há coisa que está estudada é que não é fácil fazer exames que garantam, pelo menos de ano para ano, a igualdade no acesso. Por isso é que existe o IAV, que tem um grande repertório de conhecimento de como fazer estes exames. Vai ser o IAV a fazer também estes exames? Como é que nós garantimos que o exame deste ano não é mais difícil ou mais fácil do que o ano seguinte? E volto a perguntar-lhe a este, se vai ser feito um exame nacional para todos ou se terão que concorrer a cada instituição. Gostava também de lhe fazer perguntas sobre o curso de Medicina na Universidade Católica, porque, como saberá, tivemos aqui audições, quer com a senhora reitora, quer com o Sr. Presidente da A3E. Foi uma audição muito interessante, no caso do Sr. Presidente da A3E, porque o Sr. Presidente da A3E, para além de justificar ou de corroborar aquilo que a Comissão Técnica avaliou sobre o curso, dizendo até que também não faz muito mal, porque às vezes estes processos são iterativos e que a segunda teceu algumas considerações políticas, designadamente disse coisas como o número de médicos atualmente formado é suficiente, não há razão para haver mais cursos, o problema está no internato, já há 6 escolas a formar médicos, já há que chegue. Portanto, extravasou claramente aquilo que é uma competência estritamente técnica e fez uma apreciação política. Ora, segundo o Regies, a quem compete fazer essas apresentações
apreciações é ao Sr. Ministro. E, portanto, já que aqui está, eu perguntava-lhe se concorda com a apreciação que é feita pelo Sr. Presidente da ACERES ou não, se faz ou não faz sentido, ou seja, se numa segunda vez a Comissão der parecer positivo, para o Sr. Ministro é trivial que o curso seja aberto. Pergunto-lhe, e estou mesmo a terminar, pergunto-lhe mesmo a terminar, até isto para mim, para o CDS, é particularmente relevante, até porque o Sr. Ministro tem um grupo de trabalho que está exatamente a estudar a abertura dos cursos de medicina a alunos estrangeiros e, portanto, eu diria que convém que haja aqui um mínimo de conciliação nestas várias aberturas e, para já, fico por aqui que o meu tempo acabou. Não se excedeu em demasia, conforme tinha feito previsões, eu passava de imediato a palavra para o Sr. Ministro, professor Manuel Leitor. Tenha a bondade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada Ana Rita Bessa, não peça desculpa, que não tem nada que pedir desculpa, é livre, como todos os deputados, fazer todas as perguntas, sempre repetidas, as vezes todas que for necessário. Eu também sou livre de repetir a resposta. Naturalmente que fique totalmente claro, e ainda pode ler o comunicado que o CRUP ou o CSISPE nesta tarde libertaram e tenho estado em contacto diário, para não dizer várias vezes ao dia, quer com muitos dos reitores, muitos dos presidentes dos politécnicos, mas também com o presidente dos respectivos conselhos. O comando aqui é único, é das autoridades de saúde e são a eles que competem obviamente, decisões como o momento de crise aonde vivemos. Naturalmente que, no quadro da autonomia das instituições de ensino superior, a alteração do tipo de atividades pedagógicas que são feitas está na sua competência e algumas instituições que fizeram. Eu próprio, no sábado, fui eu que informei, através da Ministra da Saúde, quer o reitor do Porto, quer o reitor da Universidade de Domingo, como já tinha sido feito com o Politécnico do Porto. Portanto, tem havido um seguimento claro, com a garantia que há um comando único pelas autoridades de saúde. Foi criado algum alarme na reunião de ontem de manhã do Conselho das Escolas Médicas, sobretudo nas atividades pedagógicas em ambiente hospitalar, o que se propagou a algumas dessas universidades, sobretudo com hospitais no centro, mas, mais uma vez, e na sequência dos contactos feitos, quer a reunião do Conselho de Reitores de hoje, quer do Conselho Politécnico, dos Politécnicos, é claríssimo em garantir não apenas a serenidade, mas certamente que as instruções só podem vir das autoridades competentes. Ainda o relatório esta tarde, colocado também pela Universidade do Porto, é perfeitamente claro, nomeadamente em relação às atividades da Faculdade de Medicina que não são lecionadas ou praticadas ou realizadas em contexto hospitalar e que devem continuar. E por isso é esse o contexto que deve ser seguido. Em relação ao ensino profissional, que fique totalmente claro que não há a introdução agora, como disse, ao contrário do que disse, de nenhuma desigualdade. Persistem as desigualdades que nos compete a nós continuar a combater, como temos feito durante os últimos anos, e por isso tudo aquilo que disse que seria no caso dos concursos regulares ou no acesso regular, é obviamente conduzido através da voluntariedade deste processo. As instituições voluntarizam-se para receber estes estudantes e o trabalho que tenho feito juntamente com o Secretário de Estado João Sobrinho Teixeira foi mobilizar as instituições para trabalharem junto das escolas profissionais de forma a certamente perceber as áreas onde devem abrir os cursos e aquelas instituições que têm a capacidade efetiva de ter, sobretudo durante o primeiro ano, formas pedagógicas diferentes para este tipo de alunos. Como já disse, e na sequência de outros contextos europeus, nomeadamente no centro e norte da Europa, este processo é acompanhado de uma alteração que tem que estar associada à maturidade das instituições de ensino superior, mas com
a noção clara que deixam os estudantes de ensino superior todos de ter o mesmo tipo de competências à entrada. E este é um aspecto particularmente importante. E por isso é que é uma nova via que requer o envolvimento das instituições, pelo menos no primeiro ano do ensino superior, e é complementar àquilo que foi, até agora, o uso das formações curtas para estes alunos ou para aqueles outros alunos que iam estudar mais do que os outros e fazer os exames dos alunos do ensino científico e humanístico. E por isso, como vai ser normal, nem todas as instituições irão abrir este tipo de acesso, nem este tipo de exame. Por fim, em relação aos cursos de medicina, naturalmente que fique bem claro que a Agência de Avaliação e de Acreditação cabe apenas, nos termos da lei e nos termos da sua inscrição no quadro e no regime legal europeu, fazer a avaliação em termos absolutos daquilo que é a capacidade de cada curso poder ser acreditado ou não. Não cabe qualquer atividade de regulação, porque isso cabe, sobretudo, ao Ministério e ao Governo, através da Direção-Geral do Ensino Superior. Muito obrigado.